Se você já se sentiu injustiçado, preso e esquecido num caminho onde não havia mais saída, pois é, hoje eu quero compartilhar com vocês a história de José do Egito, onde ele passou por tudo isso e nos ensina a transformar crises em degraus de prosperidade. Quem foi José do Egito? José do Egito, filho de Jacó e Raquel, onde sua mãe era uma mulher estéril. Jacó tinha Raquel como a mulher preferida dele. E era o filho que ele mais queria ter, era o filho de Raquel, junto com Raquel. E por um milagre, Raquel, que era estéril, deu à luz a José do Egito. Um filho que foi muito querido e o filho mais esperado e aguardado pelo pai Jacó. Aos seus irmãos, ao ver essa euforia, esse amor, esse carinho que o pai tinha por ele, e não pelos irmãos, despertaram neles um olhar de inveja. E José, desde criança, ele já interpretava sonhos. Ele tinha sonhos e os interpretavam como se fosse uma visão do futuro. Esse era um dom que Deus inspirou e deu a ele. José do Egito, compartilhando um sonho que ele viveu, compartilhou junto com a sua família um sonho em que ele era superior aos irmãos dele. E isso deixou os irmãos ainda mais furiosos. Ainda menor de idade, os irmãos, vendo uma oportunidade de poder fazer mal a José, eles se reuniram e decidiram ali acabar com a vida de José. Mas um dos irmãos viu que não iria compensar apenas tirar a vida desse irmão deles e decidiu jogar ele numa cova, cavou um buraco onde não tinha como ele sair sozinho, bateram nele e jogaram ele no buraco. Um outro irmão decidiu vendê-lo como escravo, a ponto de fazer dinheiro ainda com aquela situação. Então os irmãos se juntaram ali, junto dos comerciantes de Canaã, na cidade onde ele morava, eles decidiram vender José. E os comerciantes o levaram para o Egito, onde lá ele ia ser escravo. Chegando lá, Potifar, que era um soldado do rei do Egito, ele gostou de José e recebeu José para ser escravo na sua casa. E José, ele foi abençoado com o dom de Deus. Tudo que ele tocava, tudo que ele fazia muito bem feito. E aí foi ganhando notoriedade dentro da casa dele, e ele foi se desenvolvendo. Potifar foi pegando mais confiança nele. Potifar, que era casado, e um dia a sua esposa se sentiu tentada ali pela beleza que José do Egito tinha. Ele era um rapaz muito bonito. E ela acabou seduzindo ele. Ele, temente a Deus, e um homem muito destemido, muito bravo, um homem que era espelho naquela época, não se deixou levar, não caiu em tentação pela sedução que ela fez para ele. E aquilo mexeu com o ego dela, deixou ela extremamente brava por ter recebido um fora de José. E ela foi até os guardas e o incriminou, disse que tentou violentá-la, tentou abusar dela. Assim, era uma palavra de uma mulher benquista pela sociedade e um escravo. Nesse caso, José do Egito foi condenado e foi preso injustamente. Ele foi preso por um crime que ele não cometeu. Então José já havia sido abandonado pelos seus irmãos, já havia sido traído, já havia sido injustiçado e agora ele estava preso. Ele teria todos os motivos do mundo para desistir, todos os motivos do mundo para não mais seguir, não mais honrar a Deus. Em nenhum momento ele fez isso. Muito pelo contrário. Cada situação que ele vivia da melhor forma possível. Ele dava o máximo que ele poderia dar para que aquele ambiente mudasse. E ali, naquela cadeia, naquela prisão, ele recebeu duas pessoas que estavam condenadas. E aquela pessoa havia tido dois sonhos. Cada uma delas, José do Egito interpretou os sonhos deles e, em sequência, o que ele previu, o que ele interpretou foi o que aconteceu. Um homem foi julgado e o outro homem saiu da prisão conforme ele havia dito. Quando ele interpretou esse sonho, ele falou para esse confeiteiro, que era um dos homens que fora solto, que não esquecesse dele para quando ele estivesse diante do rei. O confeiteiro voltou para o palácio e esqueceu de José. Ele não comentou nada de José. E José lá passou mais 2 anos preso e esquecido novamente. Em uma situação que o rei teve um sonho específico, ele solicitou para que as pessoas ali do Egito interpretassem aquele sonho dele, que ele já estava atormentado. E o confeiteiro lembrou de José.
que estava preso há 2 anos desde o incidente em que ele saiu. O confeiteiro, então, avisou o rei e o rei solicitou para que José fosse acionado. José chegando lá, o rei explicou para ele qual foi o sonho que teve e José fez a interpretação do sonho dele. Na ocasião, era o sonho das 7 vacas gordas, 7 vacas magras, as espigas de milho cheias, o sabugo das espigas de milho. Ele avisou o faraó que nesse determinado momento era um sinal de que ele teria 7 anos de prosperidade, de fartura, de sobra e 7 anos de miséria, 7 anos de escassez. E junto disso, ele já passou para o faraó as estratégias que ele deveria fazer para evitar uma crise, para evitar um problema com o povo do Egito. E apresentando tudo isso, o faraó olhou para ele de uma forma diferente, viu que ele era capacitado, viu que ele tinha todos os requisitos ali para assumir aquela missão e passar por aquele período. Então, como ele já sugeriu, ele fez a interpretação, fez o planejamento e tinha as ações, o faraó colocou José do Egito como governador do Egito. Ele foi a segunda pessoa mais importante, abaixo apenas do faraó. E José saiu de ser preso, de ser esquecido, para ser o governador de uma nação. Isso é muito impactante. Inclusive, em um desses episódios aí, quando ele estava fazendo a distribuição ali de comida, o Egito estava passando por comida contada. Como José havia feito todo um estoque, todo um abastecimento, a cidade de Canaã estava sofrendo muito também com a falta de alimento. E o pessoal ia até o Egito para pegar alimentos e levar embora, levar para suas casas. Nisso, José viu os seus irmãos chegando lá para pegar alimentos, onde eles não se lembravam mais de José, não faziam nem ideia que José era o governador do Egito. E José os reconheceu. Assim, José colocou, para testar também se eles haviam mudado, ele colocou alguns mantimentos, alguns objetos valiosos entre as coisas dos irmãos que estavam indo embora. Os guardas prenderam eles, mas tudo isso foi orquestrado por José, não para fazer mal, e sim como uma forma de redenção. Quando ele acionou os guardas revistaram os irmãos dele, viu que eles estavam com coisas que não era para levar embora, e José falou para eles: olha, é o seguinte, metade de vocês vão ficar aqui comigo e metade de vocês vão voltar para lá para trazer o irmão mais novo de vocês que tem lá. Assim foi feito. Os irmãos voltaram para casa, contaram para o pai que o governador do Egito havia feito essa proposta, sem saber que ele era José, e o pai não queria deixar. E a frase que o pai disse foi: eu não vou deixar o meu filho mais novo ir, porque o meu filho querido foi embora e eu nunca mais vi ele. E ele estava mencionando José. Isso, os irmãos voltaram com o irmão mais novo e José falou para eles quem ele era. Os perdoou, os abraçou e os recebeu de braços abertos, onde eles viveram no Egito até o fim da vida deles. E essa foi a história de José do Egito, que transformou as dificuldades em degraus de prosperidade. O que isso entra para nós, o que isso se aplica para nós no nosso dia a dia? José era destinado, o destino dele era ser governador do Egito, era salvar o Egito do problema que ele iria passar naquele determinado momento. Jesus o usou, um homem de coração puro, um homem que sempre confiou e que nunca desistiu, nunca deixou Deus de lado. Ele sempre acreditou em Deus e sempre fez daquilo um canal de motivação para que ele conseguisse alcançar os objetivos que Deus havia colocado na vida dele. E assim somos nós. Isso que nós temos que aprender com José. Quando nós acharmos que estamos no fundo do poço, quando nós estivermos passando por uma dificuldade, nós não podemos deixar isso nos abater. O que eu tiro dessa história são 3 lições. A primeira, ser feliz no pouco. É isso que José mostra para nós. Quando José não tinha nada, ele sempre foi um homem que tirava o melhor do que ele tinha nas condições que ele tinha. Ele dava o máximo que ele poderia dar. O máximo que ele poderia entregar, José fazia. Ele nunca deixou de dar o 100% dele por uma adversidade da vida. A segunda é resiliência diante das injustiças. José, por mais que foi traído, que foi esquecido, ele nunca deixou e nunca levou mágoa no coração. Quem tem mágoa, quem não perdoa, não alcança a prosperidade. A prosperidade é dada a quem tem o coração limpo, a quem tem o coração puro. Então, se você, por algum motivo, tem uma mágoa, tem um rancor, isso só faz mal para você. A pessoa que está do outro lado, para quem você sente isso, às vezes nem sabe do sentimento que você tem. Só vai te prender e vai te estagnar.
Você não vai prosperar, vai deixar de alcançar marcas de coisas que você poderia fazer por um bloqueio que você tem dentro de si. Então, perdoe, não tenha rancor, não guarde mágoas no seu coração. E a terceira era a visão além do presente. José, independente da circunstância, independente do momento que ele estava passando, José sempre teve a visão. Além de interpretar sonhos, ele tinha também o poder do planejamento e o poder da ação. Então ele não apenas falava, mas ele mostrava como fazer e executava. Isso que nós temos que fazer e trazer para a nossa vida. Às vezes nós temos uma visão de algo e até passamos essa visão, mas nós não interpretamos, nós não nos planejamos e nós não fazemos. E é isso que falta para a gente ter e mudar, ter esse divisor de águas e essa mudança de chave. E espero que eu tenha conseguido transmitir um pouco sobre a história de José do Egito. É uma das principais histórias da Bíblia e que a gente consegue tirar muitas lições e muitos exemplos para a nossa vida, inclusive para o nosso momento atual. E se eu deixei de passar algum ponto aqui, eu peço para que você comente aqui embaixo, para que a gente possa trocar uma ideia, conversar um pouco sobre isso. Se ficou um formato bacana, deixe também a sua sugestão, sua contribuição. Às vezes consigamos aqui fazer um bate-papo saudável, trocar algumas experiências, algumas informações. Não deixe também de seguir o nosso canal. Então se inscreve aqui, deixa o seu like. Se fez sentido para você e se você acha que pode mudar a vida de alguém, que se alguém precisa escutar essa mensagem também, encaminha para ela, marca ela aqui nos comentários, mande esse vídeo para ela. Talvez isso pode mudar e mexer alguma coisa e transformar a vida de alguém. E esse é o nosso intuito. Então eu fico por aqui e é só o começo.